Abra o Santo Livro em Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Encontrando o capítulo 11, procure o versículo de número 6. Apenas este versículo. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quem encontrou diz, podemos ler. Conto até 2 e faremos a importante leitura. Quem tiver filhos pequenos, por favor, tenta segurar a criança para que ele não tire a atenção, não só de você, como de quem estiver perto de você. Não é? Alguém pode dizer, mas criança ninguém dá jeito nele. Se você não conseguir dar jeito nele, com 2, 3, 4, 5 anos, quando ele crescer, ele vai bater em você. Viu? Então, você precisa ensinar esse menino. Né? Você falou, ele tem que te ouvir. A não ser que ele seja doido. Se ele for doido, aí tem que dar um tratamento diferente. Mas se ele for normal, a mãe falou, o pai falou, ele tem que ouvir. Tem que ouvir. Se não estiver ouvindo, alguma coisa está errada. Não com ele, com você, que é pai, que é mãe. Né? Chega em casa, senta ele assim na cadeira, olho no olho, diz, ó, quando eu falar, você vai ouvir. Tá? Não precisa bater, não. Só vai falando e dando exemplo, você vai ver que muda tudo. Né? Vai dar tudo certo. Tem até aquele hino, né? Vai dar tudo, né? Vai dar tudo certo. Né? No 2. 1, 2. Ora, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Pode tomar lugar. Ainda dentro desse assunto, eu quero até também falar para você que é mãe, que é pai, né? Você que é pai, que é mãe, aprenda a viver da realidade também. Não viva muito das emoções, não. Não você estraga seus filhos. Por isso que na casa, na família, tem o homem e a mulher. Porque a mulher, a mãe, a emoção. Pode ver que os filhos gostam, a grande maioria, pende mais para o lado da mãe. Por quê? Porque a mãe deixa fazer tudo que quer. É o sentimento da mulher. Já o pai, mais a razão. Isso não pode, aquilo está errado, esse dinheiro não. Aí, a casa tem que ter o pai e a mãe. Casa que tem 2 mães, estragou a família. O que estou falando? O pai também é uma mãe. Tudo que o filho fala, ele não pensa. Né? Inclusive, tem alguns marmanjos aí com 15, 16, 17 anos, nunca trabalhou. Está tudo errado. Você que é pai, o menino não cresceu, está com 14 anos, 13, já bota ele para trabalhar. Lá no supermercado, encaixar as coisas, fruta, descarregar caminhão. Pode ser de graça, mas bota ele para trabalhar. É para ele aprender a trabalhar. Não você cresce aquele marmanjão. Aí tem aquela música lá do Ceará. Ela é a música é um homem lá, o cearense. Mas o Luiz Gonzaga, né? Ele fez uma música sobre as mulheres, né? Ele era meio machista, nordestino, né? Ela só quer saber de namorar. Mas pode mudar para o lado do homem também. Ele só quer... Entendeu? Pode. Dava certo também. Aí namora, casa, vai morar no fundo da casa do sogro.
Porque ele nunca trabalhou, ele não tem emprego, não tem profissão, não tem nada, ele vai para lá. E ela, mesma coisinha, para o fundo da casa da sogra. Aí começa as brigas depois. Mas o problema está lá atrás. E eu posso falar. Eu casei com 24 anos de idade. Quando casei, levei a moça para dentro da casa dela. Falei, moço, é o seguinte, você está feliz da vida? Tá? Tá, tô. Pois é. E tem mais ainda, você não sabia, né? Essa casa é sua a partir de agora. Porque quando casa, diz que racha no meio as coisas, né? Falei, você não tinha nada, já tem a metade disso tudo aqui. A moça aí que apaixonou de verdade. Né? Então, 24 anos, eu tinha 3 imóveis. Eu com 20 tinha 3 imóveis. Lá em São Paulo, hein? Lugar difícil comprar as coisas. Então, eu posso falar. Eu posso. Eu era menor de idade, menor. Como eu não tinha pai, um cunhado meu assinou o documento para eu poder adquirir um terreno aqui em Campinas. Que está lá até hoje, onde mora uma turma minha lá. Eu tinha 17 anos de idade. Então, eu posso te falar. Né? Mas o assunto aqui é outro. Aqui o assunto hoje vai ser assunto difícil. Fé para vencer. Nós lemos sobre fé aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé para o quê? Vencer. Vencer o quê? Vencer tudo nesta vida. Às vezes eu, nessas andanças que eu tenho por aí, como hoje, por exemplo, passei numa rodovia, e só naquela rodovia eu encontrei, na estrada, 3 andarilhos. Porque todo andarilho, gente sem destino, a vida dele resume em um saco. Pode ver que a grande maioria tem um saco nas costas. A grande parte dessa gente, eles não venceram as agruras da vida, os problemas da vida. Se você for chamar essa gente, sentar assim, tete a tete, e entrevistá-los, que alguns já perderam a memória, mas aqueles que podem falar, você vai descobrir que alguns foram casados, alguns foram professores, alguns foram mecânicos de automóveis, e assim por diante. Lá na cidade que eu passei aqui, por exemplo, tinha um cidadão desse que dormia na rua, comia coisas que ele encontrava, vivia com uma outra andarilha, que fala, a pessoa, se a mulher é andarilha, pode ser, né? Assassina aqui a língua portuguesa, aí fica difícil, né? Mas se não for, vai ser, porque meu nome é Aurélio, se você não sabia. Aurélio é aquele homem do dicionário, sou eu, então vai passando tudo aí. Então, ele tinha também aquela mulher andarilha. E lá, quando nós chegamos, graças a Deus, ele veio para a igreja. E, inclusive, os dias foram passando, ele foi se libertando, a coisa foi mudando, e tornou-se seu secretário da igreja, porque eu descobri, com o passar dos dias, que ele tinha sido um bom advogado lá na cidade. Pedro Mocarzel, é o nome dele. Já morreu há, acho que 3, 4 anos atrás. Advogado, mas que... Tem muita gente que anda por aí com um saco nas costas, ali naquele saco resume a vida dele. Geralmente tem lá uma colher, ou tem um garfo, tem um pedaço de pano, que é onde ele dorme, ele faz a sua cama. Tem sempre, resume ali, tudo está ali. Geralmente tem uma panelinha, tem alguma coisinha, é uma tristeza. Resume naquilo, porque não venceu.
nesse problema que houve agora aqui em Brumadinho, o pastor que esteve aqui comigo um dia desses falou para mim, ali embaixo. Falou, Aurélio, eu estou com a irmã lá, que a irmã perdeu o juízo. Porque naquela enchente que deu, que enchente? Naquela rompimento da barragem que deu, naquele lamaçal todo, uma das vítimas foi a filha dela. Então agora ela vai em casa, ela abre a porta da casa e alguém diz, os outros filhos dizem, mãe, fecha a porta, mãe. Ela diz, não, fulana vai chegar, ela vai chegar daqui a pouco. Disseram, mãe, já faz mais de 15 dias, mãe. Ela diz, não, é porque ela não avisou, mas ela está chegando, deixa a porta aberta aí. O problema para ela foi tão forte que ela perdeu o juízo. Fé para vencer. Meus irmãos, a igreja de hoje, nessa introdução que eu quero te falar, foi feita uma pesquisa lá em Joinville, poucos dias, um pastor, e preocupado com tantos crentes desviando, fracassando. Hoje em dia está um nome bonito que se dá, os desigrejados, gente abandonando a igreja, mas que na verdade, desigrejado nada mais e nada menos é do que desviados, fracassados. Essa que é a palavra certa. Preocupado com isso, fez uma pesquisa no Brasil todo. Descobriu que igreja com 100 membros e que existe há 10 anos e lá tem 100 membros, descobriu-se que 200 pessoas estão fora dessa igreja. Gente que já foi de lá, que era membro de lá, mas está fora. De 100 pessoas que tem lá, se a igreja existe há 10 anos, então 200 desviados estão lá naquele bairro. Quer dizer que se a igreja que o senhor dirige lá tem 50 crentes, e essa igreja existe há 10 anos, quantos tem lá fora na vila? Quantos? Abre a boca, estou perguntando, irmão. Quantos? 150? Não. 100, irmão. 100. Se lá na igreja tem 200 crentes, faz 10 anos que a igreja está lá, quantos tem fora da igreja? 400. O dobro lá fora. Por quê? Qual é o motivo? Escuta. Quando o Deus Todo-Poderoso se agrada de alguém, porque nós lemos aqui, é impossível agradar-lhe sem fé, é impossível agradar-lhe. Então, quando Deus se agrada de alguém, é porque encontrou fé naquela pessoa. É de acordo com a nossa fé que será o nosso relacionamento com Ele. Até aí, está dando para entender? Que a minha preocupação é que você entenda, porque se você não entender, não adianta falar. É por isso que às vezes eu pergunto, entendeu? Para ver se você está entendendo, porque senão não adianta. Escute. Se você não tem nenhuma fé,
Porque tem gente que não tem fé. Esse dia agora, por exemplo, morreu um grande jornalista, famoso, gente boa demais, casado com uma senhora crente. Mas ele dizia, eu não acredito, eu sou ateu. Pô, então eu não acredito. Gente boa. Então tem gente que não acredita. Aí eu também não vou condenar, não. Eu só estou falando aqui, só estou explicando. O negócio de condenar é um juiz. Eu não sou juiz, eu sou apenas um pecador que está lutando para ir para o céu. E eu vou entrar lá, em nome de Jesus. Eu acredito. Em Deus, eu acredito. Então escute. Nenhuma fé, nenhum relacionamento com Deus. Pouca fé, o quê? Pouco relacionamento com Deus. Muita fé, muito relacionamento com Deus. Agora escute, por favor. Para você não ser mais um, daqui a uns dias, que vai entrar nessa estatística. Porque entra porque o negócio é sério. Então, escuta. Eu não tenho nenhuma preocupação, não, de estar pregando aqui, para pregar apenas. Falar. Vai falar o quê? Eu vou falar o que der. Não, eu quando vou falar, eu oro muito antes. Pergunta a Deus, o que é que fala? Porque lá nessas alturas da vida, as bobagens que eu tinha já foram embora. Francamente, irmão, muitas ilusões, querer se promover, querer falar, isso aí, irmão, já é coisa do passado. Não dá para o cidadão ir para 60 anos de idade, chegando perto, e ainda pensar como quando tinha 18, 19, 20 anos de idade. Mudou. Então eu só falo o que Deus quer que você escute. Eu tenho convicção disso. Eu não vou assim de uma vez, eu oro, e penso, aí até quando eu digo, eu até falo com a dona Diva, graças a Deus, Deus já me deu a palavra. Que eu fico angustiado, eu fico procurando. Existe 2 tipos de fé. Eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui, para você descobrir que fé você tem. Porque dependendo do tipo que você tiver, você tem que nessa noite ainda fazer um concerto com Deus, para ver se Ele muda você. Porque senão você vai ter vida curta. Primeiro tipo é a fé emotiva ou intelectual. É aquela fé que não vale nada. Você fala em Deus, você canta, você prega, você ensina. Mas você, no fundo, aquilo está apenas na sua cabeça. Dentro de você não tem estrutura nenhuma. Tudo te abala, tudo te mexe, tudo te desanima, você é um dodói, tudo te ofende, porque está na sua cabeça, está nas suas emoções. Por isso que eu não me iludo com pessoas que às vezes, não tem nada, por favor, pode pular, pode sapatear, pode correr, gritar, pode, tudo normal. Mas isso não me impressiona. Porque já vi muita gente fazer isso e hoje está lá fora. Essa fé não produz resultados espirituais. É a fé sem obras, sem sacrifício. Na verdade, é aquela fé que todo mundo tem. Caim tinha essa fé. Estava lá prestar um culto a Deus, ele foi, o Abel foi também. E aí você vê claramente lá dizendo, lá em
Gênesis 4, que o Abel ofereceu a Deus das primícias. Ali tem uma observação importantíssima. Ele pegou o principal e deu a Deus. Ele cuidava de ovelha, então deu o principal cordeirinho que ele tinha. Quando diz de Caim, diz que o Caim ofereceu uma oferta, mas fruto da terra. Nem diz o que era aquilo. Se era banana, se era maçã, se era abacaxi, não, nem diz, porque era uma coisa qualquer. Sem sacrifício, nada. Ele pegou do que deu e o que podia trazer, trouxe. Daqui a pouco vê que Deus agradou do Abel, e Deus olha para ele e ele está carrancudo. Deus diz, ô Caim, por que você está triste? Se você fizer igual o Abel fez, porventura, Caim, eu não vou receber. Deus até orientou ele. Mas sabe o que aconteceu? Falou, Abel, vamos ali no campo. O Abel foi. Ele voltou, porque o Abel, ele matou. É a fé que ele tinha. Essa fé intelectual, emotiva, é a fezinha aqui. A mulher de Ló tem essa fé também. Tanto tempo convivendo com o Ló, com o tio do Ló, que era o Abraão, um homem, tanta coisa viu, tanto milagre, tanto Deus falar, mas, na hora que vai destruir Sodoma e Gomorra, a ordem era, não olhe para trás. Ela ouviu isso. O anjo falou para ela, para o marido dela e para as duas filhas, não olhe para trás. Quando está saindo, o que ela faz? Olha para trás. Ficou convertida numa estátua de sal. Se você um dia for lá em Israel, e você estiver indo na estrada para a Jordânia, você vai ver do lado direito o Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra, o mar. Do lado esquerdo, tem lá parecendo uma estátua, e a turma diz, essa aqui é a mulher, nossa irmã, saudosa irmã, mulher de Ló. Judas também tinha essa fé. 3 anos com Jesus. Judas Iscariotes. 3 anos. Jesus ali fazendo milagre. Jesus curando e resolvendo e pregando e falando. Aí você vai ler. Está escrito lá que as ofertas que o povo dava para o ministério de Jesus, o Judas roubava. Porque diz lá, Judas era ladrão. 3 anos com Jesus, mas a fé do Judas. Quem olhasse para ele assim, não ia pensar nunca que a fé dele era aquela fezinha que todo mundo tem. Geazi foi outro, viveu com o Eliseu, tantos milagres que o Eliseu fez, e o Geazi ali junto. Vai lá na frente, o Geazi mentiu, o Geazi enrolou, e o Geazi morreu leproso. É a fé, ele tinha fé. Era essa fé. Ele tinha fé. Mas era uma fé que não deu em nada. E tem tantos outros casos aqui que eu vou passar por cima, de outros nomes, devido ao tempo, para chegar para você e dizer que existe o segundo tipo de fé, que é a fé prática ou verdadeira. É o segundo tipo de fé. É a fé prática ou verdadeira. Seria bom até a gente ler aqui um texto de Romanos, capítulo 10, carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 10. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Presta atenção aqui, que aqui tem um segredo. Olha bem, nesse versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa fé aqui, meus irmãos, é a fé que vai cada dia mais trazendo resultados. É aquela fé que você ouve a palavra de Deus e passa a obedecê-la. Fé que não obedece. Tem essa fézinha aqui que Judas tinha, que o Geazi tinha, que a mulher do Ló tinha. Essa fézinha aqui. Então, aqui o apóstolo está falando. Quem creu em nossa pregação? E está explicando lá. Em outras palavras, quem crê, ao ouvir a palavra, essa palavra vai produzindo nele. Quanto mais ele ouve, mais fé ele adquire. Esta fé traz resultados. Por quê? Porque obedece ao Evangelho. Lembra por causa do Zaqueu? Você encontra a história do Zaqueu, que é tanto falado, não é? Tantas vezes a gente já ouviu falar do Zaqueu. Mas em Lucas capítulo 19, Zaqueu queria ver Jesus. Era rico, tinha um bom emprego, queria ver Jesus. Como não dava para onde ele ia, Jesus, ele era de pequena estatura, então ele resolveu subir numa figueira. Jesus vem passando, ele sobe na figueira. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Até aí, nada demais. Você vai ler que Jesus chega na casa dele. Jesus arruma uma grande confusão, porque lá fora estava todo mundo reclamando que Jesus entrou na casa de um pecador. Mas Zaqueu resolveu usar ou mudar de fé. Ele resolveu ter uma fé que obedecia. Então ele diz: Senhor, depois de tanta gente murmurando lá fora, ele diz: Senhor, eis que eu resolvo pegar metade do que eu tenho e repartir com os pobres. E o que eu tenho defraudado eu vou devolver quadruplicadamente. Ou seja, eu vou fazer o que a lei diz que é para ser feito. Sabe o que ele escutou? Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Só depois que o Zaqueu disse que iria obedecer. Ali tinha uma fé que trazia resultados. Você lembra do caso do centurião lá de Cafarnaum? Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Centurião, um homem que cuida de 100 subordinados, ou subordinados, soldados. E um desses está doente. O centurião manda chamar Jesus na casa dele. E alguém diz: Jesus, vamos lá, porque esse homem é muito bom. Ele cuida aqui da sinagoga, ele cuida de todo mundo. Convenceram Jesus de ir na casa do centurião. Quando estão indo, chega perto da casa, o centurião sabe que Jesus vai chegar lá. Jesus está sabendo que o homem está sabendo que Jesus está indo para a casa dele. O homem manda um recado para Jesus. O centurião diz, manda o empregado ir lá e fala para ele que não precisa vir aqui em casa não.
que se ele falar uma palavra, o meu criado sarará. Você vai ver que dali a pessoa voltou, Jesus não foi na casa dele, e diz a Bíblia claramente que quando chegaram lá, o rapaz já estava totalmente curado. Irmão, você só vai descobrir, escuta, porque isso aqui é que é importante. Você só vai descobrir qual é o seu tipo de fé quando estiver em situação difícil. Quando você estiver em apuros, é lá que vai descobrir que tipo de fé você tem. Aqui dentro da igreja, aqui não dá para saber quem tem fé e quem não tem. Aqui, todo mundo aqui é bom de fé. Aqui todo mundo glorifica a Deus. Aqui todo mundo, até porque se não fizer, o outro fala isso aí, não está com nada. Então, quando alguém grita, a gente grita junto. Nós vamos no embalo. É, não é? Não, fala a verdade. É, não é? Vem para o culto, gente. Aí todo mundo vem. Mas só vai saber mesmo qual é que fé a gente tem nos momentos das agruras da vida. É aí que mostra quem é quem. Olha, vou até te contar um negócio aqui. Nós vivemos, algum de nós, cheio de problemas. E é porque nós estamos colhendo o que nós plantamos um dia. Você está com problema no casamento? Pois é. Esse problema foi você que escolheu. Você que quis. É só dar uma olhadinha na fita lá quando você casou. Que eu quando casei com a dona Dilma, nós estava tão ruim, assim, manjado na igreja, inclusive, porque o povo achou que a gente estava em pecado, então a testemunha fugiu todo mundo na época do casamento, só sobrou um casal no testemunha. Então, se você for ver, não tem nada. Filmado, nada. Tinha apenas que 12 fotos do casamento, porque eu falei, se você tirar mais do que isso, eu não pago, que é só 12. E o cara cismou, achou que eu estava com aquela... E até falou, é coisa de noivo, que está emocionado, tirou um pacote assim de foto minha, assim. Aí no dia que ele me trouxe, porque eu sou difícil de lidar, gente difícil. Ele trouxe aquele pacotão, eu falei, agora eu vou escolher a que eu pedi, tá? Pedi 12, não foi? Pois é. Aí eu peguei as 12 e jurei, falei, agora você pode levar o resto. Quanto custou isso aqui mesmo? Aí ficou até uma frase famosa. Ele chamava Manuel. A mulher dele estava do lado e falou assim, porque eu falei, eu não pago as outras, só pago as 12. Não é porque é porque eu não podia pagar, eu sempre cuidei muito bem do que eu tenho, então eu não gasto com brincadeira, meu negócio é sério. Aí eu falei assim, a mulher falou assim, quando ele falou assim, alguém estava perto e falou assim, mas tem Deus para dar e que é o diabo para tirar. O linguajar aqui. Eu falei, ok, tudo bem, só que eu só vou pagar as 12 que eu falei. Entendeu? Aí a irmã falou, a esposa do Mané, falou, deixa Mané. Ela gostou do que a outra falou. Mas Deus tem para dar e que é o diabo para tirar. Eu falei, tá bom, irmã, mas eu só vou pagar as 12. Mas, se você foi casou melhor, né? Eu filmar nem pensar. Então, foi só 12 fotinhas mesmo. E se você for ver na foto, só sobrou eu, a moça, e um casal só. Assim mesmo, o obreiro que foi, e a mulher dele não fugiu porque não era crente. A irmã falou, ela não sabia nada mesmo, então ela ficou junto ali e saiu na foto. Ela e o marido só. Mas os outros casais não teve. Um casal só.
Casamento mais doido que fizeram na região de São Paulo. Mas se você for diferente, olha lá no seu álbum, lá na filmagem, vai ver que quando falaram assim, o pastor, o padre, sei lá quem foi, você aceita ele como marido e tal, vê que você estava toda sorridente, e você falou, sim. Você mesmo, o macho que está aí, quando falaram, e você aceita ela como sua legítima esposa, você falou, e logo, acaba com isso. Aceito, e aceitei faz tempo, meu senhor. Pois é, hoje você sofre por problema que você escolheu, você quis. Nós aqui, obreiro, dirigindo igreja, cheio de problema na igreja, o povo falando mal de você, você não sabe o que é que faz. Eu não sei o que serei da minha vida, mas é. Você que quis, ninguém te obrigou não, meu amigo. Ninguém te pegou, olha lá no dia que consagraram você, se tinha alguém com a escopeta lá do lado, falar, se ele não quiser, a gente aperta o gatilho. Disse não, você estava feliz da vida lá. Está vendo, nós estamos reclamando de coisas nossas que você mesmo quis. Você quis para você. Deus, escute, Deus não tem nada a ver com isso. É problema seu, você que escolheu. Agora, quando, escute, você está colhendo coisa que você não plantou, prepare, porque Deus está... Aliás, você deve ser muito feliz, porque Deus vai glorificar o seu nome através da sua vida. Você fala, mas como é que está isso aí? Onde é que está isso aí? Onde é que está isso aí? Se você for ler o livro de São João, 9 de João, vai encontrar Jesus está andando com os discípulos, andando. Discípulo, tudo curioso, olhou assim, viu um cego. Aí descobriram que o cego era cego de nascença. Eu estou até já sofrendo antes do dia, porque eu e Dona Diva vamos receber um casal de cegos lá em casa, sábado agora. Um casal de cegos. E casou, viu? Marido e mulher. Já até mandei avisar. Enquanto estiver aqui em casa, nada de namoro. Ué, não está vendo ninguém. Pensa não, assim não, aqui não. Já mandei avisar. E vão vir aqui sábado, deve estar aqui no domingo, na ceia. Vou trazer eles aqui. 2 cegos, a mulher e o cara, tudo cego. Mas é o seguinte. O discípulo olhou e disseram assim, esse rapaz é cego? É cego. Discípulo falou para Jesus, gente, eu acho que ser cego deve ser ruim demais, né? Fechou para você ver, 1 minutinho. E você não vê ninguém, você não vê nada. Passa 1 minuto, 2, 1 hora, 2, 1 dia. Ah, é difícil. Então os discípulos olharam e falaram, Jesus, quem pecou para ele estar cego? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, foi ele que pecou para estar cego? Ele está colhendo o que ele plantou? Porque você está vendo que o cego, depois de grande, pode ser que alguma coisa ele fez. Mas esse já nasceu cego. Ele está colhendo o que não plantou. Colhendo o quê? Escuridão. Não vê nada. Quem pecou? Ele, a mãe dele ou o pai dele, quem foi? Jesus olhou e disse assim, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Então, aí Jesus respondeu, ele está assim, porque nele será glorificado o Deus poderoso. Ele está assim para a glória de Deus. Então, se você está aí sofrendo, tendo seus problemas, que algum de nós
nunca preparou para estudar, para ter uma profissão, aí depois não tem emprego, depois você não, o salário é pequeno, e você fica brigando, reclamando. O culpado só tem um, meu amigo, é você mesmo. É fácil ficar transferindo para os outros. Que até igual uma pessoa um dia desse aí, dizendo assim para ele, por que você está culpando as pessoas? Hein, Giovanisa? Por que você está culpando as pessoas? Aí ele falou assim, eu estou culpando porque eu sei que a culpa é minha. Mas como é minha, eu jogo nas costas de quem eu quiser. Uma boa desculpa. Mas é assim que a turma faz. A culpa é dele mesmo, então ele põe o que ele quer. O duro é quando você não achar mais ninguém que aceite. Porque tem gente que aceita. Você lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Aliás, lá no capítulo 3, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E disse, eu vou matar toda essa turma que está aí no palácio, se não descobrir o que é que eu sonhei. Olha bem, o cara sonhou um negócio. Ô, gente, porque chega um tempo na vida que a gente não lembra nem o que é que sonhou, nem a gente mesmo, não é isso? Aquele lá sonhou um negócio e queria que os outros falassem o que é que ele sonhou. Aí chamaram Daniel e os 3 colegas dele falaram, o rei mandou falar que se vocês não descobrir o que é que ele sonhou, vocês vão morrer. Você sabe o que é que o Daniel mandou dizer lá? Pede um tempo aí que nós vamos falar com Deus. Que culpa eu tenho disso? Por que eu fiz isso? Porque ele estava colhendo uma coisa que ele não plantou. Foi ele que deu o sonho para o homem, não? Foi ou não? Por que ele tem que morrer? O que ele tem a ver com isso? Então ele estava colhendo o que ele não plantou. Então Deus revelou o sonho para ele. Sabe o que aconteceu com aquilo? Por causa daquilo, o rei fez um decreto exaltando o seu nome, o nome do Deus de Daniel, e ele passou a ser o governador daquela região lá. Irmão, não fica culpando Deus não, irmão. Você sai da igreja, você muda, você desvia, porque você fica culpando os outros dos seus problemas. É porque Deus não me ouve, porque Deus... Você está colhendo o que você plantou, meu amigo. Agora, começa a viver e sofrer por aquilo que você não plantou, porque você foi escolhido para exaltar o nome do seu Deus. Tem um grande teólogo, um escritor, escreve muitos livros, W. Tozer. Ele disse que Deus nunca usa alguém que nunca passou pelo sofrimento. Se você não suportar o sofrimento, nunca Deus vai usar você. Passe pelo sofrimento, porque é nisso que você vai estar conhecendo o seu Deus. Encerrando aqui a nossa fala de hoje. 3 virtudes que vai te tornar um gigante na fé. Mas se você não tiver essas 3 virtudes, será mais um anão, ou seja, gente que não cresce. Primeiro, obediência. Eu só obedeço a Deus. Você viu Deus aonde? Vamos arrancar essa máscara de uma vez. Você viu Deus aonde?
Se você não obedece às pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, não espere que o Deus lá de cima vai te abençoar. Porque Deus fala com você através das pessoas que Ele colocou sobre você. Não obedece? Não, pois é. Vai ser um anão para sempre. Corre para cá, corre para lá, corre para ali, corre para cá, muda de cidade, muda de igreja, muda de não sei de onde, e muda, e não sai do lugar, igual uma barata tonta, corre para lá, corre para cá, corre para cá. O problema é só seu. Você não aprendeu a obedecer. Segunda coisa, humildade. Primeiro é o quê? Segundo? E o que é humildade? Humildade não é dizer, eu sou humilde. Sou humilde. Olha a minha roupa. Olha a minha roupa. Sapato furado. Calça mostrando o fundo. Isso não é humildade, não. Isso é miséria mesmo. Pobreza. Essas coisas. Eu conheço muita gente humilde, cheio de dinheiro, cheio de fama, cheio de poder. Eu conheço um bocado de abestalhado que não tem onde cair vivo. Porque cair morto em qualquer lugar pode. Agora, vivo é que é o problema. E são metidos a besta. Peito empinado. Peito de pombo. Olha para você de cima para baixo. Humildade. Vem de uma palavrinha grega chamada humus. Que humus vem de lodo, terra. Então, nós somos feitos da terra. Quando fala para você ser humilde, é só você reconhecer quem é você. Quem é você? Um bocado de terra. Você produz por dia, nós produzimos, todo ser humano produz. Por isso que tem um caminhão de lixo que passa na frente da nossa casa todo dia. Porque nós produzimos, cada um de nós, ser humano, produz 700 gramas de lixo por dia. Todos nós fazemos isso. Quando você vai lá no banheiro, que você pega o papel lá e joga lá, aqui está sendo pesado, viu? Estão pesando aquilo lá. Tem uma turma aí que cuida de todo esse negócio aí. Quando você vai lá e pega um papel qualquer e escreveu, não gostou, jogou lá, também escreveram aquilo lá, irmão. No fim do dia, irmão, dá 700 gramas. Tem gente para tudo nessa terra. Você produz na verdade, nós somos fabricantes de lixo. Não dá para ficar com o peito empinado com ninguém, não, gente. Por isso que a Bíblia diz, considerai uns aos outros melhor do que você. Que nós somos, sabe o quê? Produtores de lixo, de fedor. É tanto que se não passar lá na frente de casa o homem do lixo, aquela rua vai ser uma bagaceira só. É ou não é verdade? Porque junto o seu fedor com o do vizinho e do outro, daqui a pouco está uma bicharada danada. Não. Quem me escuta não tem dúvida de nada. Eu sou muito claro no que eu falo. Porque tem gente que quer falar do diabo e diz, o inimigo. Eu não falo inimigo. Eu falo Satanás. Demônio. Vai para a perdição. Eu não falo isso aí. Pode ver, eu não falo perdição. Eu falo, vai para o inferno. Eu sou claro, eu não tenho negócio de ficar com... Não, eu sou claro. Mas eu não gosto. Bom, é outra coisa. Agora que eu sou claro, eu sou. A minha pregação, o intelectual entende, o simplesinho entende, todo mundo entende. Em primeiro lugar, para você ser um gigante na fé, que essa turma aí que debanda, some da igreja, tudo, é porque não obedece. Não obedece. Está na igreja, está tudo bem ali, então, o dia que o pastor falou, é assim, fulano, aí mudou, virou inimigo. Você não pode exigir dele, não. Se você exigir, aí virou seu inimigo. Primeiro é o que mesmo? Obediência. Depois?
Humildade. Humildade é reconhecer quem nós somos, de verdade. Terceiro lugar, fidelidade. Se você for obediente, aprender a ouvir. Tem gente que não ouve. Tem gente que está... Esse dia eu estive num lugar aí, inclusive, e tinha uma moça lá com o marido, casaram há pouco tempo, e aí a mulher chegou lá embaixo, onde eu estava, eu e a dona Diva, a mulher chegou lá, e bravejando tudo assim, e disse, ele fica doido quando eu dou as costas para ele. Esse doido era o marido dela. Porque quando ela está com qualquer problema com o marido começa a falar, ela, para não ouvir o marido, ela larga, ela fecha a porta e sai. Então, ela não ouve. Então, tem muita gente que não ouve. Chega para você, chora, reclama, e você diz, ó, a receitinha está aqui, ó, receitinha, tá. Ele sai da porta, porque quer que o pastor seja um benzedor. Quer que você chegue... E ele senta e se põe a mão assim, vira para cá. Aí ele acha que está resolvido o caso dele. Não, irmão. Se você não aprenda a ouvir, irmã, ouça, pelo amor de Deus, aprenda. Ouça, aprenda a ouvir. Não bata a porta e corre, não. Porque o problema vai correr atrás de você. Ou você vai encontrar com ele lá já te esperando. E você reclama, e você briga. E você vai morrer assim, meu amigo. Aprenda a obedecer. Eu sei que não é fácil. Não é fácil não. Porque nós somos complicados mesmo. É o que a gente quer, A gente acha que o outro está errado e a gente está com a verdade. É assim, eu sei como é que é. Eu tenho essa luta também comigo, eu tenho. Mas eu estou lutando, eu estou indo aí. Inclusive, um dia desse aqui, eu estava lá, não sei onde, orando, Deus falou para mim assim, você está errado. Está errado. Que exemplo você está dando para o obreiro seu lá, o presbítero seu? Foi Deus falou comigo, irmão. Porque veio aqui um monte de pastor num dia desse aqui, que eu trouxe, eu chamei para vir, eles vieram. No meio deles veio um tribuloso no meio. Porque sempre tem a criatura. Mas Deus ama essa turma, viu? Por isso que tem que gostar, porque se Deus gosta, não tem para ninguém. Porque se Deus não gostasse, Deus já tinha matado já. Se está vivo é porque Deus gosta. Se Deus gosta, quem é você para não gostar, irmão? Tem que engolir com tudo, fazer o quê? Aí eu disse assim para o meu secretário, aqui o meu secretário da igreja, presbítero da igreja, falou, menino, faça uma carta para todo mundo. E diz assim na carta, e meu nome embaixo, né, assinar. Ficamos felizes de ter a sua presença entre nós e os obreiros que você te acompanhou. Esse nome aqui você não manda carta. Esse aqui não. Esse aqui, aí contei as tramóias que o cara fez, um monte de confusão, e tentou prejudicar, e um bocado de coisa. Foi esse aqui não. Aí estou lá não sei onde, fui orar. Estou orando. Oh, meu Deus, te agradeço, perdeu meus pecados, que meu perdoa meus inimigos. Aquela oraçãozinha. Gente. Aí o Espírito Santo falou, peraí, está errado. Que exemplo você... Porque Deus fala, hein? Deus fala. Que exemplo você está dando lá para o presbítero lá, que você ensina lá, que você prega lá para ele lá escutar você. E aliás, ele está sentado aqui, rapaz. Pior que ele está aí. Até porque quando ele não está, eu mando chamar ele. Depois, irmão, você paga caro, meu irmão. Você paga caro, irmão. Mandar chamar o rapaz? Deus não está gostando. Deus falou, rapaz, você está
Aí Deus falou, mas Deus fala mesmo. Que exemplo você está dando? É assim que você fala? É assim que a minha palavra diz? Irmão, na hora, peguei o celularzinho. Ô menino, manda para todo mundo, meu filho. É para todo mundo, viu? Você perdoa aí, porque tem que ser para todo mundo. Ai, meu Deus do céu, meu. Terceiro lugar, meu amigo. Terceiro lugar. Vocês são gigantes na fé. Não são um anão, aquela coisa pequena que ninguém valoriza. Você quer ser grande em Deus? Pois é, o preço é alto. Fidelidade. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar você. Deus te abençoe.